Antes da gente falar dos efeitos do El Niño na agricultura, é importante a gente relembrar assuntos que estão sendo tão falado hoje nas mídias e pelos meteorologistas. O efeito El Niño nada mais é que um aquecimento das águas do Pacífico próximo à linha do Equador entre o Peru e a Indonésia. Esse aquecimento da água provoca uma evaporação e com os ventos alísios que passam na região fazem toda uma alteração na dinâmica climatológica do mundo. E a gente fala um pouquinho de continente, especificamente de Brasil, nós temos duas situações que devem ser levadas em consideração. Nós teremos um Brasil da parte central para o norte, com uma escassez, ou seja, uma diminuição dos volumes hídricos ou de precipitação, e uma parte sul, central-sul, com um leve aumento ou a chance maior de precipitações oriundos do efeito causado lá no Pacífico. E a gente é um pouco mais específico, falando em sul, e aí sim falando de agricultura, a gente tem algumas situações que o El Niño causa durante o seu andar, ou seu efeito, que vão ter algumas dificuldades durante a implantação de lavouras. Quando a gente fala antes de implantação, vamos comentar um pouquinho especificamente sobre cereais de inverno, ou seja, culturas que estão sendo manejadas agora, e também outras culturas que estão nesse período. São culturas, basicamente, que a partir de agora já estão tendo, em algum momento, os efeitos específicos do El Niño, aonde vem, semanas a semana, uma concentração da chuva. A partir da hora que eu tenho uma concentração de chuva, ou seja, os efeitos, os eventos, eles são climatológicos, eles são mais tensos, ou seja, mais rápidos, aonde tem concentração de chuva num período curto, precipitação muito grande, num período muito curto, ventos, vendavais, granizo. Então, toda essa agricultura fica exposta a essa condição. Quando tem uma lavoura implantada nesse momento, a quantidade de água que acaba se concentrando com a precipitação maior umedece mais o solo, dificulta a entrada do maquinário ou de pulverizações e tratos culturais nas culturas que estão tendo agora, de inverno. Aí eu começo a ter problemas de doença, intensificação de pragas nesse contexto. Então agora eu tenho esta situação que vai se intensificar a partir de setembro, onde sim, vai ter mais chuvas, os volumes de chuvas acabam aumentando e se intensificando num espaço curto de tempo. Passando setembro, outubro, eu quero começar a pensar em plantar lavouras de verão, os grãos de verão. Se eu tenho uma situação climática de chuva, eu não consigo entrar tão fácil nessa lavoura. Ou seja, as janelas de plantio serão muito curtas para implementação de lavouras de verão, em virtude justamente da concentração de chuva em alguns dias e um período de seca, porém a capacidade de campo já está muito carregada. Então o produtor vai ter que ficar muito esperto nessas janelas de plantio que serão muito curtas para implementar a soja, ou o milho, ou o feijão, ou culturas de verão de maneira geral. Isso é um dos fatores que vão influenciar na próxima safra. Outro fator importantíssimo é a gente ver que a ação do El Niño tem alterado temperaturas do inverno. Nossas temperaturas de inverno têm sido muito amenas. E a temperatura mais fria auxilia na agricultura o controle de algumas pragas que no inverno não se desenvolvem tão rapidamente. Ou seja, quando eu plantar na janela curta de plantio, as culturas de verão, eu tenho uma carga ou uma população, uma carga de esporo ou uma carga de insetos muito grande, a população muito grande. Quando essa planta emergir, ela vai ter uma situação ao redor dela muito diferenciada do ano passado. Então o produtor vai ter que ficar atento para controle fitossanitário nessas culturas que estarão nascendo, porque vão vir muito carregadas, um ambiente muito positivo para o desenvolvimento de pragas. De maneira geral, isso são os efeitos extremamente negativos que o El Niño pode causar. Porém, nós devemos sempre levar em consideração que anos com mais chuva são anos com maiores produtividades. As possibilidades de desenvolvimento de doença existem, as janelas de plantio devem ser levadas à risca, o momento ideal de plantio, porém o manejo dessa lavoura durante o decorrer do verão, com a quantidade de água, em alguns casos,
ficando muito próximo do que tem sido previsto, é benéfico. Então o produtor terá que ter mais cuidado com essa lavoura, ou seja, desde o plantio até o momento da colheita lá no verão.